Saudações em Cristo. É com muita satisfação que voltamos ao Reflexão em Vida para dar início à nova série de mensagem, a série de mensagem que fala sobre a perseverança dos santos. Uma série de mensagens, irmãos, que há de recordar a fidelidade de homens e de mulheres que serviram ao Senhor. Homens e mulheres que, em meio às provações, aos sofrimentos, às injustiças, não negaram a sua fé. Antes foram firmes e amaram o Senhor sobre todas as coisas, amaram o Senhor de sua vida. Renderam-se totalmente a Ele, não abrindo mão de suas convicções. Muitos deles foram torturados, escarnecidos, maltratados, violentados e cruelmente mortos. Tais homens e mulheres encomendaram as suas vidas ao Supremo Pastor e aguardam o grande dia da ressurreição, aonde receberão das mãos do Senhor a recompensa. Assim como declarou-nos o Senhor Jesus à igreja de Esmirna, lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Hoje eu gostaria de destacar a história e o exemplo de vida de Estevão, um dos primeiros diáconos e evangelista no primeiro século da igreja cristã, cuja história ela é retratada em Atos, capítulo 6 e 7. Estevão, ele deu provas de uma genuína conversão e da vocação ministerial. Acima de tudo, Estevão, ele mostrou leal a Cristo. Em meio às ameaças que ele estava vivendo naquele presente momento, Estevão não recuou. Ele mostrou-se fiel ao Evangelho, fiel a Cristo. Estevão foi escolhido para auxiliar os apóstolos com o cuidado e as carências que começaram a surgir naquele primeiro século, conforme Atos capítulo 6, versículo 5. Foi um homem que se destacou por sua inteira entrega ao Senhor, por sua dedicação ao Senhor, conforme Atos capítulo 6, versículo 8. Ele não hesitou em anunciar e defender a mensagem do Evangelho diante de um grupo de homens que tentavam lançar dúvidas e descrédito à mensagem do Evangelho. Não satisfeito por perceberem que não venceram o debate, esses homens subornaram pessoas para afirmarem um falso testemunho contra Estevão, para incriminarem aquele fiel servo do Senhor. Deus poderia livrar Estevão, como fez com Pedro na prisão, conforme o que nós encontramos lá em Atos capítulo 12? Com certeza, amados, com certeza Deus poderia livrar Estevão da mão daqueles homens, como assim ele fez com Paulo e assim ele fez com Pedro. Mas nós não podemos, irmãos, de maneira nenhuma compreender plenamente e nem subestimar os propósitos de Deus. Os planos de Deus e os propósitos de Deus são mais elevados do que o meu e o seu pensamento. Deus sabe o que está fazendo e o porquê que está fazendo. Recordemos então o exemplo de Saulo. Em Atos capítulo 9, versículo 15 e 16, Deus ele fala a Ananias para ir até Saulo, dizendo: vai, pois esse é para mim instrumento escolhido a fim de levar o meu nome diante dos gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Revelarei a ele tudo quanto será necessário sofrer por causa do meu nome. Queridos, aqueles homens conseguiram aquilo que eles pretendiam. Eles acusaram e apresentaram falsas testemunhas perante o sumo sacerdote daquele momento. Porém, nem mesmo diante da Suprema Corte Estevão temeu, mas ele declarou toda a verdade do Evangelho. Ele seguiu o exemplo de Pedro e de João em Atos capítulo 4, versículo 20, quando disseram que não poderiam se calar diante de tudo que viram e daquilo que ouviram. Com muita ousadia, amados irmãos, Estevão anunciou a mensagem do Evangelho. Porém, os olhos deles estavam obscuros, os corações estavam fechados. E no capítulo 7, nós encontramos todo o drama vivido por Estevão, quando ele apresenta a mensagem do Evangelho
No versículo 51, Estevão repreende as autoridades, os homens daquele momento, chamando-os de coração duro, protestando contra a atitude deles de terem crucificado o autor da vida. Indignados com o relato da visão que Estevão teve, tais homens apedrejaram Estevão até a morte. A oração deste fiel servo do Senhor foi: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhe impute esse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Atos capítulo 7, versículos 59 ao versículo 60. Essa então foi a história de Estevão, um fiel servo do Senhor, um diácono e um evangelista que marcou a história com a sua fidelidade. O que aprendemos então? Aprendemos, irmãos, que não temos muito a esperar dos homens que não temem a Deus. Não temos muito a esperar de um mundo que não conhece o Senhor. Precisamos estar preparados diante deste mundo que a cada dia se cobre com a iniquidade, se veste com a iniquidade. Aprendemos também, através da história de Estevão, que devemos ser e devemos continuar sendo leais ao Evangelho, custe o que custar. Precisamos ser fiéis ao Senhor em nossas vidas sem hesitar, recordando, irmãos, que foi para isto que Ele nos chamou. Deus nos chamou para a fidelidade e Ele também nos recompensará pela fidelidade. Aprendemos, por fim, irmãos, que nem sempre estará nos planos de Deus livrar-nos da fúria de homens maus, mas esses homens maus hão de prestar contas diante do Senhor da vida. Eu quero orar com você e quero orar por você. Pai amado, Deus de amor, Deus de toda infinita e perfeita misericórdia, diante do Senhor estamos para bendizer o Teu nome, para exaltar o Senhor, que é o Senhor de nossas vidas. Queremos pedir a mesma coragem e ousadia, Senhor, que nós encontramos, Senhor, aqui no relato de Estevão, de permanecer sendo leal ao Evangelho e leal ao nosso Cristo, independente das circunstâncias em que nós venhamos estar vivendo. Os sofrimentos desse mundo presente não são para se comparar com a glória que há de ser revelada, conforme disse o apóstolo Paulo. Precisamos, Senhor, cada dia ser perseverantes, ser homens e mulheres que não voltam atrás, ser homens e mulheres que amam ao Senhor sobre todas as coisas. Mesmo que custe nossa vida, Pai, precisamos ser leais, sabendo que haverá uma recompensa para aqueles que forem leais e fiéis ao Senhor. Nós te suplicamos nesse momento por todos aqueles que, por algum motivo, ó Pai, desanimaram ou fracassaram em sua caminhada. Torna-os a levantar as suas mãos, os seus joelhos tropegos. Meu Deus, que no nome de Jesus, esses homens e mulheres voltem a servir ao Senhor com fidelidade e amor, e que jamais, Senhor, eles voltem atrás em sua caminhada. E aqueles que têm permanecido fiéis ao Senhor, continua segurando em suas mãos, continua mantendo eles fiéis a Ti, até o Teu retorno, até a Tua volta, Senhor, que eles sejam fiéis ao Senhor. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Deus ajude você, meu irmão, a manter-se fiel ao Senhor em todo o tempo. Essa é a minha oração, em nome de Jesus.